A você ligado na TVI, está começando o nosso TVI News, segunda edição. Eu sou Joab Paiva e estarei com você até às 19 horas com muita informação de tudo que acontece aqui na nossa região sul da Bahia, bem como nas demais regiões do nosso estado e fatos relevantes do Brasil e do mundo. Muito obrigado a você que nos acompanha através das diversas plataformas em que a programação da nossa TVI é exibida. Eu quero agradecer a você que aí está nos assistindo neste exato momento pela Ultra TVC, canal 24.2, no nosso eixo Itabuna-Ilhéus. Muito obrigado. A você também, internauta, que está nos acompanhando pelo YouTube, através do canal oficial, youtube.com/TVI oficial. Este é o nosso canal, tá certo? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se já, aperte então o botão de inscrição, bem como o botão do sininho para que você seja lembrado no momento em que a nossa programação esteja no ar. Uma programação, como eu sempre gosto de dizer aqui, diversificada, com muito entretenimento, esporte, tá certo? Bem-estar e, logicamente, com muita informação, com muita notícia para você. Diariamente são 5 horas ao vivo. 5 horas ao vivo de muita informação. Pela manhã nós temos o Barbosa Filho com a primeira edição do nosso TVI News, juntamente com a Pérola Cordeiro. Logo depois, em seguida, o Denilton Santos com o Alerta Cidade. E agora, a partir das 17 horas, eu, Joab Paiva, entro trazendo informações de tudo o que aconteceu durante o dia por aqui, até às 19, isso mesmo, no nosso TVI News, segunda edição. Lembrando que você também pode nos acompanhar através do nosso site oficial, o www.tviplay.com.br, por lá informações em parceria com o Jornal à Tarde, tá certo? Você também muito bem informado lá através do Jornal à Tarde e também pode estar assistindo a nossa programação pelo nosso player dentro do nosso próprio site oficial. Se preferir, pode então estar baixando o nosso aplicativo também. Aparece inclusive agora aqui na sua tela o QR Code, aponte a câmera do seu celular e baixe já, ou até mesmo digitando aí nas lojas de aplicativo com TVI Play Brasil, isso mesmo, né? TVI Play Brasil, para ficar por dentro, baixar e ficar por dentro de toda a nossa programação, tá certo? Hoje, não diferente dos demais dias, hoje é o último dia, diga-se de passagem, de setembro. Esse mês passou, como dizem por aí, voando, né? O mês passou, de fato, muito rápido. Estamos chegando ao último dia, né? De fato, estamos chegando já na reta final aí a reta final aí do ano, né? Nesse sentido, porque, de fato, o ano passou muito rápido, né? Cássio está aqui falando um bocado de coisa, rapaz. Né? De fato, chegamos ao final, o final do ano, porque já está se passando muito rápido os meses, né? Os meses estão se passando muito rápido. Então, último dia de setembro e amanhã já estamos aí com o novo mês, o mês de outubro, o penúltimo mês do ano de 2025, tá certo? Esse ano que, logicamente, para alguns não foi um ano tão legal, mas para outros foi um ano legal, né? Enfim, pedir a Deus cada vez mais forças e prosseguir rumo aos objetivos, rumo, logicamente, ao que nos motiva diariamente. Vamos então com informações, vamos então com os destaques do dia de hoje. Hoje nós estaremos falando aqui sobre os moradores da nossa cidade de Itabuna e também da cidade de Ilhéus, que estão entre ganhadores aí da nota premiada Bahia, isso mesmo, sortudos por aí que acabaram ganhando este prêmio. Moradores tanto de Itabuna como de Ilhéus estão entre os sorteados. Falaremos também sobre a apreensão da polícia que prendeu quase 2,5 kg de drogas em fuga de suspeitos. Isso aconteceu aqui em Itabuna, mais precisamente no bairro Daniel Gomes. Daqui a pouquinho esta informação para você, hein? Olha, hoje também aconteceu um caso aqui que deixou muita gente preocupada, né? Uma correria ali no bairro Castalha. Um caminhão desgovernado acabou causando destruição em 2 casas por lá, hein? Daqui a pouco mais detalhes também sobre este assunto. E também na área da gestão municipal aqui da nossa cidade de Itabuna, vamos falar das demissões que aconteceram. Cerca de 316 servidores da área da saúde foram então demitidos, segundo informação
por determinação judicial, hein? Após determinação judicial, então, a Prefeitura Municipal aqui de Itabuna demite 316 pessoas. Já já falaremos sobre este assunto que tem gerado, inclusive, aí, indignação por parte de algumas pessoas que fizeram o concurso público e que também até o momento não foram chamadas. Vamos entrar nessa questão já já, trazendo a informação para você e, logicamente, fazendo os devidos questionamentos, logicamente, questionamentos que são necessários, hein? Olha, muita atenção, o líder do crime de Itabuna, o chamado Daniel Cinzento, ele morreu em confronto com a polícia em Sergipe, o estado vizinho de Sergipe. Esse Daniel Cinzento aí acabou morrendo em confronto com a polícia de lá. Ainda daqui a pouquinho mais informações sobre este assunto, bem como também a fala aí do delegado aqui de Itabuna. Ele estará falando conosco sobre essa situação aí desse cidadão que é apontado pela própria polícia como de alta periculosidade. Isso mesmo, ele é de alta periculosidade. Quem está falando isso não é o apresentador aqui, não é a TVI. Quem está falando isso é a própria polícia, é a própria justiça. Daqui a pouco o delegado Marlos Macedo vai estar comentando este assunto aqui para vocês. Falaremos também sobre o TJ aqui da nossa Bahia, que anulou contratos do SIMP, já já, né? Vamos estar falando também sobre este assunto aqui. Contratos do SIMP foram então anulados pelo Tribunal de Justiça do nosso estado, hein? É isso mesmo, esses contratos foram firmados aí pela presidente, a Carminha, né? Com anuência da diretora da entidade. Enfim, daqui a pouco mais informação sobre este assunto aqui no nosso TV News, como eu disse, recheado de informações para vocês. Lá em Canavieiras, o prefeito de Canavieiras, o Ministério Público determinou então a exoneração do filho do próprio, hein? Será nepotismo neste caso nas terras de Canavieiras? Daqui a pouco vamos entender também este assunto, o que de fato aconteceu por lá, certo? Em Salvador, na nossa capital baiana, infelizmente o professor de boxe foi morto a tiros. É a violência a todo momento da capital baiana também. Infelizmente, desta vez a vítima foi um professor de boxe que acabou sendo morto a tiro na nossa capital, hein? Chocando, logicamente, a comunidade que já anda aí assustada e cada vez mais aumentando esse sentimento de tristeza, esse sentimento de medo por parte de muitas pessoas que moram lá, a maioria, na verdade, das pessoas que moram na nossa capital baiana. Por aqui estaremos falando com o professor Guilherme, ele que é líder aí do movimento aqui no sul da Bahia, um movimento de criação. Nós falamos semana passada aqui sobre a discussão da criação de um novo estado aqui na nossa federação, né, o chamado Estado Bahia do Sul. Na verdade, já ganhou vários nomes, né, essa questão do estado, já vem sendo discutido por muitas décadas. Acredito que, segundo informações, daqui a pouco nós vamos saber mais precisamente, desde a década de 50 se fala na criação desse novo estado e daqui a pouco nós vamos entender melhor, né, o que de fato o que compreende esse estado, questão territorial, né? Se é de fato viável, se não é, os pontos positivos, os pontos negativos. Logicamente, esse é um ambiente democrático, nós vamos ouvir então daqui a pouco o professor Guilherme trazendo essas informações que se fazem necessárias para toda a nossa população aqui de Itabuna e também população dessas demais cidades que caso haja aí uma aprovação futura, precisam saber de fato o que está acontecendo, tá certo? Então, daqui a pouco, na nossa sala de entrevistas, o professor Guilherme, ele que é aí o líder deste movimento em prol da criação de um novo estado na nossa federação, tá certo? Esses são, então, os destaques do dia de hoje. Daqui a pouco eu retorno com essas e muito mais informações para vocês. Não saia daí.
17 de janeiro de 2005. Foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né, a nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né, era TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients.
Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Muito bem, estamos de volta com o nosso TV News, segunda edição desta terça-feira, dia 30 de setembro, último dia deste mês, hein? Vamos então começar com as informações com boas notícias, né? Desta vez vamos falar de sortudos, as pessoas que acabaram sendo contempladas aí, moradores tanto de Ilhéus como também aqui de Itabuna, foram então, estão entre os ganhadores da nota premiada Bahia, isto mesmo, esta informação, hein? Os moradores aqui do nosso município, das vizinhas cidades de Ilhéus e também de Ubatã estão entre os 90 sortudos que faturaram aí prêmios de até R$10.000 cada um. Isso aconteceu no último sorteio aí da nota premiada Bahia. O prêmio principal deste mês foi de R$100.000, hein? Foi para um morador lá da capital baiana, para a capital, para a cidade de Salvador, hein? Olha, no sorteio, no último dia 25, a nota premiada Bahia tinha 874.399 participantes inscritos, né? Para participar da campanha, vale a pena lembrar, basta se cadastrar uma única vez preenchendo o formulário disponível no site notapremiadabahia.ba.gov.br. E após essa etapa, então, pedir para inserir o CPF na nota fiscal a cada compra que for feita em estabelecimentos comerciais de toda a nossa Bahia, hein? Quanto mais compras forem feitas com o número do CPF, maiores as chances de ganhar, hein? O participante, no ato, então, do cadastro, escolhe até 2 instituições filantrópicas que integram também o programa Sua Nota é um Show de Solidariedade. Uma da área social e outra da área da saúde. Então você pode escolher 2 instituições que fazem um trabalho filantrópico, tanto da área social como também da área de saúde, para então doar as suas notas eletrônicas, né? Esses valores aí que retornam e retornarão então para essas entidades filantrópicas. O fato esse é um projeto do governo estadual, né? Para incentivar, então, aí os consumidores a doarem, né, parte de um valor que poderia retornar para as pessoas, uma espécie de, hoje chama-se de cashback. Na verdade, há essa doação então para instituições filantrópicas. Na verdade, não é nada muito novo, né? A diferença é que agora nós fazemos de forma digital, mas o Sua Nota é um Show é um programa muito antigo, né? Da década de 90, inclusive já existia o Sua Nota é um Show. Me lembro muito bem aí que as pessoas guardavam as notas, encaminhavam, né, para a secretaria responsável e sempre as escolas, instituições eram beneficiadas exatamente com esse valor de cashback dos impostos. Desta vez o governo criou então a nota premiada, ou seja, volta e meia nós temos diversos sorteios logicamente de pessoas que se cadastraram, daí a importância de você que quer
participar do sorteio, se cadastrar, né? Eu, particularmente, quando faço compras, sempre gosto de colocar o meu CPF, exatamente para poder tentar concorrer. Mas agora eu me lembrei, dando a notícia aqui, eu me lembrei que eu ainda não fiz o cadastro. Talvez essa também seja a sua situação, né? Não foi feito o cadastro. Então, vá lá, pode fazer esse cadastro, com certeza, aí no site da responsável, né? O site do próprio prêmio, que é o notapremiadabahia.ba.gov.br. Após ser realizado, então, esse cadastro, você poderá, então, concorrer a esses prêmios, né? São prêmios menores de R$10 mil, por exemplo, como foi o caso do ganhador aqui de Itabuna, de Ilhéus e de Ubatã, ou até mesmo o prêmio maior de até R$100 mil, hein? Isso mesmo, quem sabe, hein? Você não seja um sortudo aí que acabe ganhando esses R$100 mil, que é maravilhoso. Já pensou você estar em casa, receber essa notícia? Olha, você foi o sorteado e acabou de receber aí R$100 mil da nota premiada. Que maravilha, né? É uma notícia maravilhosa, com certeza aí alegra muitas pessoas. Mas enfim, esta informação, a sorte paira por aqui, né? Está pairando por aqui na nossa região, mais precisamente na cidade de Ilhéus, Itabuna e também Ubatã, onde pessoas foram sorteadas aí nesse programa, que é o como é o nome do programa? Nota Premiada. Isso mesmo, já ia esquecendo, gente. Nota Premiada. Então, parabéns aos que foram sorteados aí. E espero que mais pessoas também possam ser sorteadas, né? Possam, então, estar participando e, logicamente, serem sorteadas aí nesses sorteios do Nota Premiada. O fato é que tem muita gente que tem medo de colocar a nota fiscal lá, e eu queria até chamar a atenção nesse sentido. Não adianta ter medo, não precisa ter medo, na verdade, né? Isso é até bom para o seu score positivo, né? Até porque nós temos hoje um cadastro negativo, quando as pessoas devem, né? Vai para um cadastro negativo, mas nós também temos o cadastro positivo. É isso mesmo, que mostra ali que você é um comprador, que você compra e paga, né? Compra sempre à vista. Isso também vai criando pontos aí no seu cadastro. Então, eu particularmente, quando faço compras, aí sempre coloco o meu CPF, que é exatamente para gerar esse cadastro positivo. Tem gente que fala, mas o governo vai estar rastreando, né, o que eu estou comprando, onde eu estou comprando, enfim. Fica a critério de cada um. Eu, como cidadão, particularmente, gosto muito de fazer isso, né? Por conta da questão do cadastro positivo, e nesse caso já é mais um incentivo, né? Participar agora do Nota Premiada. Espero que você também possa participar e quem sabe sejamos aí os próximos ganhadores, hein, Cássio? Vamos fazer isso aí, Cássio. Quem sabe, hein? Você não será o novo ganhador do Nota Premiada, vai ajudar muito e com certeza vai ajudar seu colega aqui, né? Mas vamos, brincadeiras à parte, vamos então com mais informações. A informação não para e passa primeiro por aqui pela nossa TVI e neste caso o nosso TVI News, segunda edição, hein? Vamos então agora falar sobre apreensões. Isso mesmo, a Polícia Militar do nosso estado apreendeu quase 2,5 kg de drogas no bairro Daniel Gomes. É a atuação da polícia que não tem dado trégua aí para o crime, não tem dado trégua para as organizações criminosas, bem como ao tráfico de drogas, né? O fato é que uma operação policial, a operação da Polícia Militar, resultou então na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes e material para o tráfico de drogas, como eu disse, mais precisamente no bairro Daniel Gomes, aqui na nossa cidade de Itabuna, hein? A ação ocorreu na tarde do dia de ontem, na segunda-feira, dia 29, por volta das 16h30, durante a operação que já vem se perdurando aí, denominada Garra de Arquimedes, né? Guarnições, então, do nosso 15º Batalhão de Polícia realizaram, então, rondas ali no bairro, quando, então, avistaram indivíduos em atitudes suspeitas próximo a um campo de futebol, né? Um campo lá do bairro Daniel Gomes, que deveria estar sendo utilizado por esses indivíduos para estarem praticando esportes, mas estavam sendo utilizados exatamente para o tráfico de drogas. Esta é a realidade, hein? Então, ao perceberem a presença da guarnição, a presença dos policiais, esses homens então fugiram, abandonando sacolas plásticas, né? E aí a polícia foi então averiguar o que de fato tinha dentro dessas sacolas que ficaram ali abandonadas, e no local então a polícia encontrou uma quantidade expressiva de drogas e uma balança de precisão, né? Totalizando aproximadamente 2,5 kg de entorpecentes. Lembrando que todo esse material aí, né,
apreendido inclui 1.800 gramas de maconha prensada, 510 gramas de maconha chamada maconha Gold, né? Como é essa questão aí da Gold? Tem uma diferença, né? Eles fazem aí essa diferenciação. 80 gramas de cocaína, 38 pedras grandes de crack, né? 9 pinos grandes também de cocaína, 10 pinos com haxixe e uma balança de precisão exatamente para pesar esses entorpecentes. Como você vê exatamente aí nesta imagem, a apreensão aqui das guarnições do nosso 15º Batalhão, ontem, durante a operação Garra de Arquimedes, mais precisamente no bairro Daniel Gomes, aqui na nossa cidade. E lembrando que todo esse material será apresentado, foi apresentado, melhor dizendo, foi apreendido ontem, né, na tarde de ontem, finalzinho da tarde, foi apresentado então a autoridade policial na delegacia aqui de Itabuna para as medidas cabíveis, né, reforçando também o trabalho da PM no combate ao tráfico de drogas. E algo que eu sempre falo aqui e chamo a atenção é o trabalho dioturno da polícia, a quem nós não cansamos de parabenizar, né? Parabéns à Polícia Militar do nosso estado da Bahia, mesmo diante de tantas situações, não tem se cansado. A polícia, de fato, tem se mostrado incansável. É isso mesmo, tem se mostrado incansável no combate ao crime organizado e no combate, logicamente, ao tráfico de drogas, que uma coisa vai alimentando a outra, né? E ontem acabou apreendendo essa quantidade de drogas no bairro Daniel Gomes, aqui na nossa cidade de Itabuna. E aí o que mais nos chama a atenção, que volta e meia quando falamos aqui de situações como essa, parece que é o mesmo filme. O filme se repete, que é o quê? A polícia chega ao local e aí aqueles indivíduos que estavam ali praticando o ilícito fazem o quê? Saem correndo. Não esperam, porque no momento de amedrontar a população, no momento de tocar o terror, né, com o cidadão de bem, aí todo mundo parece um bichão, né? Mas no momento que a polícia chega, ninguém fica, corre todo mundo. Isso não é só aqui não, em Itabuna, como aconteceu ontem no Daniel Gomes, mas em diversas localidades que nós estamos noticiando volta e meia por aqui. Ninguém fica, né? O fato é, correram e deixaram esses entorpecentes, a polícia então apreendeu e levou até a delegacia, tirando então de circulação e dando, logicamente, esse baque aí, logicamente nós sabemos que é bem maior, né? A questão dos entorpecentes aqui na cidade, a venda dos entorpecentes, mas pelo menos é menos 2,5 kg de entorpecentes aí para a venda e para a articulação do crime organizado e consequentemente, para o fortalecimento desse crime no nosso município, né? Ou seja, polícia fazendo o trabalho, desarticulando todo esse crime aqui no nosso município de Itabuna, tá certo? A polícia que não tem parado, como eu disse, a polícia tem trabalhado de forma incansável por aqui. Parabéns aos nossos guerreiros e guerreiras da Polícia Militar, na pessoa do comandante, né? O comandante do 15º Batalhão, desculpem, o Tenente Coronel Robson Farias, a quem nós abraçamos, mandamos um abraço aqui agora por esta condução deste brilhante batalhão aqui no nosso município, hein? Vamos seguindo de informações, porque por aqui a informação não para. Lembrando, daqui a pouquinho nós estaremos também mostrando aqui uma matéria que foi feita agora há pouco. Eu estive lá na Câmara de Vereadores, hoje é terça-feira, dia de sessão ordinária na Câmara aqui de Itabuna, e conversei com o vereador Denilton Santos, né? Ele que apresentou por lá em sessão ordinária no dia de hoje algumas emendas que estarão sendo destinadas aqui para a cidade de Itabuna, isso mesmo, emendas para a área do esporte, né? E também, salvo engano, para a área da saúde. É isso mesmo, emendas para o esporte, para a área da saúde, que foram apresentadas então pelo vereador Denilton Santos e que com certeza beneficiará a população da nossa cidade. Daqui a pouquinho eu vou estar mostrando aqui para vocês esta matéria e vocês vão entender melhor sobre este assunto. Mas vem comigo, porque agora nós vamos falar sobre um caminhão, né, na manhã do dia de hoje, lá no bairro Castalha, também aqui no nosso município de Itabuna. Este caminhão desgovernado acabou causando aí,
destruição de 2 casas, hein? Isso mesmo, o caminhão acabou descendo desgovernado e acabou, então, causando destruição de 2 residências aqui na nossa cidade de Itabuna, mais precisamente no bairro Castalha. Você vê exatamente imagens deste caminhão aí, no momento em que ele acabou atingindo essas residências. Esse caminhão que transportava madeira acabou perdendo, então, o controle e causou um acidente com grandes danos a essas 2 residências que nós vemos aí nas imagens, hein? O incidente, então, ocorreu por volta no início da manhã ali, né? 8h30 da manhã, no dia de hoje, lá na ladeira da 2ª Travessa Henrique Alves. Isso mesmo, na rua aí, 2ª Travessa Henrique Alves, acabou acontecendo este incidente. Segundo testemunhas que estavam no local, o caminhão então perdeu a tração na subida da ladeira e, desgovernado, começou a descer de ré. Que perigo, hein, minha gente? Grande perigo, principalmente para as pessoas que estavam trafegando por ali, né? Ou até mesmo crianças, não sei. Me parece uma rua bem tranquila, né? Para quem conhece, quem mora por aí sabe, me parece uma rua bem tranquila, mas logicamente ofereceu grande risco até mesmo de atingir outras pessoas. Graças a Deus, ninguém, né? Pessoas não foram atingidas. O risco foi apenas material, né? O veículo só parou quando então atingiu aí este muro e o portão desses 2 imóveis residenciais, como nós vemos nessas imagens aí agora, né? Apesar da violência então deste impacto, logicamente o caminhão ele estava totalmente carregado com essas madeiras, né? Apesar deste grande impacto e também da destruição nas fachadas dessas casas, não houve registro de feridos. Que bom, hein? E aqui eu quero destacar também logicamente toda essa manobra que foi feita, né? Eu sei que isso aí acabou atingindo as residências exatamente por conta da manobra que foi feita pelo caminhoneiro. E não é todo mundo que consegue fazer uma manobra dessa, porque nós estamos vendo aí, ó, que ele quase tombou, né? E ele fez essa manobra exatamente para salvar de descer até a rua principal e causar um dano maior, bater em um outro carro com pessoas dentro, ou até mesmo atingir pessoas por aí. Este é o fato, né? Este é o fato. Este caminhão acabou então descendo desgovernado e, logicamente, esse caminhoneiro teve toda esta agilidade para poder parar este carro, né? Logicamente um carro de grande porte e que não é fácil aí pilotar. O fato é que, apesar dessa violência aí, ninguém ficou ferido, né? Já disse isso aqui e é que bom que isso não aconteceu, né? Ninguém ficou ferido neste caso. E uma equipe da Secretaria de Transporte e Trânsito, CETRAN, também foi acionada até o local para registrar essa ocorrência e, logicamente, organizar o tráfego por lá, né? O tráfego de veículos que ficou prejudicado neste local. As causas que levaram, então, o caminhão a perder o controle estão sendo investigadas, né, pela própria secretaria e diga-se de passagem, tem que ser investigada mesmo, porque volta e meia nós estamos noticiando aqui situações de acidentes e muitos acidentes são 2 causas, geralmente é por conta de imprudência, né, que neste caso me parece que não foi, ou então por conta de falta de manutenção. E aí, como perguntar não ofende, quando foi feita a manutenção deste caminhão? É um caminhão que presta serviço para a empresa e que nós precisamos estar atentos também a essas questões. Porque quando nós falamos de caminhão desgovernado, caminhão que bateu em residência, nós estamos falando também de perigo, de risco para as vidas que por aí transitam, né? Para as pessoas que por aí transitam. Então, mais do que nunca é momento de chamarmos a atenção também para este quesito, né? Hoje pela manhã aconteceu então esse incidente aí, mais precisamente na 2ª Travessa Henrique Alves, bairro Castalha, aqui no nosso município de Itabuna. O caminhão quase tombou, hein? O caminhão quase tombou aí, logicamente deixaria, né, toda esta carga espalhada pela rua. Mas graças a Deus, e também quero voltar a destacar aqui a manobra feita pelo caminhoneiro, este caminhão acabou dos males o menor, né? Ele acabou, então, parando aí no momento em que se chocou com essas 2 residências, ou seja, é aquela coisa, foram danos materiais, podem ser reparados. Tá aí esta informação, este acontecimento no dia de hoje aqui em Itabuna. E por falar em caminhão que tombou, viu, meu amigo Cássio, nós temos uma imagem aí, exatamente do caminhão que tombou também no dia de hoje, né? E esse, infelizmente, acabou indo ao solo, né? Ficou ali
com as rodas para cima. Isso aconteceu onde? Aconteceu exatamente no sudoeste do nosso estado, mais precisamente ali na ladeira do Massal. Isso mesmo, hein? Uma carreta acabou tombando na manhã de hoje, desta terça-feira, na Serra do Massal, né? Região que liga então aí Vitória da Conquista à cidade de Itambé, no nosso sudoeste. Quem vem de lá para cá, né? No sudoeste da nossa Bahia. Equipes de socorro foram então acionadas e trabalham na retirada do veículo, que foi esta manhã do local, né? Até o momento nós não temos informações confirmadas sobre o estado de saúde das vítimas, das pessoas envolvidas nesse acidente que você vê exatamente aí agora, esse vídeo na sua tela. Nós sabemos que a Serra do Massal de fato é bem íngreme e com muitas curvas, né? Quem anda pelo lado de lá, volta e meia, eu já passei por aí em alguns momentos, podemos perceber que de fato não é fácil trafegar por aí pela ladeira do Massal, hein? Não é nada fácil, viu, Ivan? Tem que ser bom motorista, tem que estar atento tanto na subida como na descida. Na subida, né, por conta, logicamente, das curvas, e também atento para que não seja, para que não bata em outros veículos que estão descendo. E na descida, logicamente, por conta da velocidade, né, por conta também da dificuldade que é apresentada no momento aí dessas curvas, deixando, logicamente, a pista muito sinuosa. Né? Então, e principalmente para veículos de grande porte, como é este caminhão aí, né? Olha aí, um grande caminhão, ó, nós podemos ver aí, exatamente agora, ó, salvo engano, 2 eixos aí, esse caminhão acabou então tombando na manhã do dia de hoje, imagens aí do nosso sudoeste da Bahia. Muito bem, vamos seguindo por aqui com mais informações. Já passou aí essa questão dos caminhões que acabaram tombando, né? E agora nós vamos falar sobre a sessão que aconteceu no dia de hoje na Câmara de Vereadores. Na verdade, toda terça-feira, toda segunda e toda terça nós temos sessão na Câmara de Vereadores. Né? E aqui eu gostaria até de aproveitar e fazer o convite para você, cidadão itabunense, a participar. Se você não está no trabalho, né? Não está com muita atividade para realizar no momento, tiver esse tempo livre, vá até a Câmara de Vereadores. Isso é importante. Ontem nós falávamos exatamente sobre isso aqui com a doutora Ludmila, que às vezes as pessoas votam nos seus representantes e acham que somente aquilo ali é o suficiente. Pelo contrário, é importante a participação da população também nas sessões da Câmara. E nossa reportagem esteve por lá, eu estive por lá mais precisamente, acompanhando, né? Hoje foi então recebido um projeto de autoria do Executivo para a liberação de uma área pública aqui para a construção do Instituto Federal, né, o IFBA, que dentro em breve será construído. Salvo engano, é uma área ali na zona oeste, mais precisamente no bairro Nova Itabuna. A Câmara recebeu hoje este projeto aqui, que com certeza irá beneficiar muitas pessoas, né? Um projeto por parte do Executivo, mas que com certeza beneficiará muitas pessoas, não só de Itabuna, mas também de outras cidades aqui da região, que poderão usufruir e estudar nesse Instituto Federal aqui na nossa Bahia. Dentro em breve vamos estar acompanhando esse projeto, logicamente vai para as comissões, né? Será debatido quem será o relator desse projeto, enfim, mas acredito que dentro em breve teremos aí a liberação deste local, deste terreno para a construção do novo campus do Instituto Federal da Bahia. Mas também, além dessa liberação, algo importante que aconteceu por lá foi o anúncio de emendas aqui para a nossa cidade de Itabuna, que beneficiarão tanto o esporte como também a saúde do nosso município. Quem requereu então essas emendas aí foi o vereador Denilton Santos, ele que é colega aqui do nosso programa, né? Apresenta também um programa aí ao meio-dia, o Alerta Cidade, e falou com a nossa equipe. Estive lá no gabinete dele para entender melhor como serão alocadas essas emendas, né? Para onde, quando serão então encaminhadas, enfim, para quais melhorias, e ele explicou tudinho para a nossa audiência aqui do TV News, e nós vamos então acompanhar a partir de agora. Pode então rodar. Muito bem, amigos do TV News, segunda edição. Estou aqui na Câmara de Vereadores, mais especificamente no gabinete do vereador Denilton Santos. Ele que apresentou hoje em sessão ordinária algumas emendas que serão destinadas aqui ao município de Itabuna por uma deputada federal. Ele vai trazer mais informações sobre esta questão. Muito boa tarde, vereador. Quais são essas emendas que serão destinadas aqui ao município de Itabuna dentro em breve? Boa tarde, meu amigo Joab. É um prazer imenso, tá?
receber vocês aqui no meu gabinete. E hoje, na sessão aqui da Câmara Municipal da cidade de Itabuna, eu relatei aqui sobre 2 emendas, né? Umas, né? E já chegou várias emendas aqui para a saúde, daqui da cidade de Itabuna, hospital de base, né? O CEMEP, da minha amiga, deputada Rogéria Santos. Eu falo amiga porque nós temos uma amizade de muitos anos do republicano, como temos lá o deputado Márcio Marinho, o deputado José de Arimateia, nós temos lá o deputado Jurailton, que são os meus amigos, e dessa vez foi a deputada Rogéria Santos, né? Eu solicitei a ela um pedido para que ela possa ter um olhar especial para o bairro Lomanto, a parte da quadra ali, a parte da recapeamento da comunidade, e ela simplesmente falou, eu vou ver o que eu posso fazer para ajudar lá a comunidade, uma comunidade que ajudou ela, apoiou ela aqui na cidade de Itabuna. Ela teve uma votação expressiva aqui na cidade na eleição passada e retrasada, e ela sentiu no coração de mandar aí uma emenda de 465 mil e alguns centavos para a cidade de Itabuna, para o governo municipal aqui da cidade, na pessoa do prefeito Augusto Castro, e também mandou mais uma emenda no valor de 406 mil reais para ajudar aqui o município de Itabuna, que precisa muito da ajuda dos deputados. Eu costumo falar que tem deputados que vêm para a cidade de Itabuna, pegam os votos e depois desaparecem. E tem deputados que vêm para Itabuna, pegam o voto e honram as comunidades. Então, dessa vez eu quero aqui parabenizar a deputada Rogéria Santos, que é minha amiga, uma pessoa que eu já conheço há muitos anos, e ficou com o coração partido quando eu pedi para ela. Ela falou, eu vou ver o que eu posso fazer para ajudar aqui a cidade de Itabuna, e graças a Deus a cidade de Itabuna foi agraciada, né, o bairro Lomanto, né, bairro Lomanto e Novo Lomanto, que vai receber esse presente, foi agraciado com essa emenda. Agora esperamos só sentar com a secretária Sônia Fontes, né, da Secretaria de Infraestrutura, também com a Secretaria de Esporte, para que a gente possa estar tratando, né, desses assuntos, para que essas obras cheguem ali na comunidade do Lomanto e na quadra de esporte, para que a gente possa estar ajudando o esporte da cidade de Itabuna. Muito bem. Onde exatamente serão alocadas essas emendas aqui no município, e já existe um prazo estabelecido para que se chegue esse recurso aos cofres do município? Olha, na verdade, eu ontem conversei com o pessoal de Brasília, que é o responsável por esse setor, entrei em contato com ele. Ele me falou, Denilton, a gente ainda tem alguns trâmites do município com o pessoal de Brasília, mas graças a Deus eu acredito que lá para o final de novembro, né, a secretária até falou, lá para o final de novembro, a gente vai estar vendo a possibilidade de começar a dar um início lá, as obras da quadra do Lomanto, que é uma reforma da quadra, e também uma quadra sintética, né, que tem uma quadra de areia, está lá precisando dessa reforma. E eu, conversando com a secretária, ela propôs fazer lá onde é a quadra de areia, colocar o sintético, que vai trazer muito benefício para aquela comunidade. Eu acredito lá no final de novembro começa a estar se tratando desses assuntos, das emendas que já estão praticamente sendo liberadas. Então tá aí, né? Tá aí a participação do vereador Denilton Santos. Isso é importante demais para o nosso município. Eu tenho dito sempre, o papel do vereador, nós tivemos eleições no ano passado, exatamente esse aí, buscar ajudar o município. E ajudar em que sentido? Nós temos aí a questão da legislação, né, criando leis que beneficiem, logicamente, a população para a melhoria do município, bem como na fiscalização, é um dos pilares também dos vereadores, e também nessa área que poucos vereadores acabam fazendo, que é a cooptação de recursos, né, captação, melhor dizendo, de recursos. O vereador Denilton aí mostrando a sua agilidade, mostrando também toda a sua capacidade de articulação, foi até a deputada federal, a qual ele representa, né, amiga, como ele falou, amiga dele, e
pediu esses recursos para o município de Itabuna. Parabéns, vereador Denilton Santos, né? Nós agradecemos aí a sua presteza e, logicamente, todo esse empenho para a melhoria aqui da nossa cidade através desses recursos que serão alocados em duas áreas importantes. Primeira área, esporte. Diariamente eu falo aqui sobre a questão da violência. E nós sabemos que o esporte é um importante agente para a retirada de nossas crianças, de nossos adolescentes, de nossos jovens do mundo do crime. Colocar, né, abrir espaços aí, quadras poliesportivas nos bairros, para que essas crianças possam estar praticando esporte, né, diversas áreas. Não é só futsal, qualquer tipo de esporte. Não é o que nós temos visto hoje, muitas quadras abandonadas, esse é o fato, a exemplo da própria quadra aí do Lomanto, como o vereador está falando, né? E que precisam dessa atenção do poder público. Daí a importância de uma emenda como essa. E também na área da saúde, nesse caso aí, vai lá para a maternidade Otaciana Pinto, onde muitas crianças vêm ao mundo através do trabalho que é realizado por ali. Né? É incontestável o trabalho da Otaciana Pinto. Enfim, parabéns mais uma vez por essa articulação e a busca desses recursos para o nosso município. Dentro em breve nós queremos estar aqui anunciando, né, mostrando de fato as obras lá, né, a entrega para a população e bem como também a inauguração da mesma, tá certo? Então, tá aí essa informação no dia de hoje, vereador Denilton Santos com o seu mandato, tá bom? Olha, minha gente, vem comigo, porque daqui a pouquinho estaremos entrevistando aqui o professor Guilherme, ele que é um dos entusiastas, né? Na verdade, um líder deste movimento da criação de um novo estado aqui na nossa federação. Isso mesmo, o estado Bahia do Sul, né? Na verdade, já teve outros nomes aí esse movimento, né? Estado de Santa Cruz. Ele vai falar para a gente daqui a pouquinho mais detalhes, né? É um movimento que vem aí desde a década de 50, mas que tem voltado aí às discussões aqui no nosso município de Itabuna, bem como em outras regiões, e quem sabe, dentro em breve, no futuro próximo, teremos a criação de um novo estado. Daqui a pouquinho você vai entender melhor sobre este assunto aqui na nossa sala de entrevistas com o professor Guilherme, que estará conosco aqui na nossa TVI, no nosso TVI News, segunda edição. Nós vamos a um rápido break e já nós retornamos. Não saia daí. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas.
Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, com muita informação para você. A informação por aqui não para, hein? Daqui a pouquinho, o nosso bate-papo com o professor Guilherme, como eu disse, vamos falar sobre criação do novo estado aqui da federação, o estado Bahia do Sul, que na verdade pode ser Bahia do Sul, pode ser outro nome. Ele vai explicar daqui a pouquinho melhor para a gente, não saia daí, não perca esta importante entrevista que vamos ter daqui a pouco com o professor Guilherme. Ele já está aqui no estúdio, vai estar falando melhor sobre a questão da viabilidade, da criação desse novo estado, bem como muitas dúvidas que talvez você, que é cidadão, está aí na mente, né? Muitas dúvidas surgem em relação a essa questão, e é aquela questão, tudo que é novo sempre gera aquele receio. Então daí estamos nós aqui enquanto imprensa para poder retirar todas essas dúvidas, trazendo logicamente a pessoa que está à frente, né, desse movimento. Mas vamos então de informação. Desta vez nós vamos falar sobre as demissões que aconteceram aqui no município de Itabuna, desta vez na área da saúde. Foram cerca de 316 servidores da área da saúde que acabaram sendo demitidos, isso segundo o próprio município, por determinação judicial, segundo informação, hein? A prefeitura aqui de Itabuna anunciou então, no dia de ontem, no final do dia de ontem, né, da segunda-feira, dia 29, o desligamento de 316 servidores que atuavam na Secretaria Municipal de Saúde. A medida, que atende a uma determinação da Justiça, é o resultado de uma ação civil pública do Ministério Público que questionou, então, a contratação dos funcionários sem o processo seletivo ou até mesmo sem o concurso público. A determinação da primeira vara da Fazenda Pública da comarca aqui de Itabuna sobre o processo de execução 8007, aí tem toda a numeração aqui, vem após o Ministério Público do Estado renovar a recomendação administrativa 005 de 2025, né? O órgão, então, já havia solicitado a substituição desses contratos por profissionais aprovados no concurso público municipal ou por meio de processo seletivo simplificado, né? O não cumprimento da recomendação poderia, então, resultar em uma ação por improbidade administrativa contra o gestor público, o prefeito da cidade, Augusto Castro, né? O decreto 16.589, que foi publicado aí no Diário Oficial do município, formaliza então a demissão desses 316 servidores, hein? Lembrando que o prefeito Augusto Castro estabeleceu aí que a Secretaria de Gestão e Inovação deverá ser comunicada sobre as necessidades de preenchimento das vagas, né? A pasta, por sua vez, priorizará, segundo as informações aqui, a convocação dos candidatos do cadastro de reserva do processo seletivo, né? O processo seletivo que é realizado neste ano, o 001, né, de 2025, para então regularizar os quadros de pessoal da saúde. E aí, diante de todas essas questões, muitas pessoas se perguntam, né, o que de fato está acontecendo, porque muita gente foi pega de surpresa.
Esse é o fato. Hoje estava lá na Câmara de Vereadores, como vocês viram, e um vereador questionou exatamente o que estaria acontecendo, até porque não houve diálogo por parte do Executivo com o Legislativo e nem, muito menos com os servidores, que muitos foram pegos de surpresa com esta demissão. E falar também de que aqui nessa nota em que o município encaminhou de que serão priorizadas pessoas que passaram na seleção simplificada, vale a pena dizer que algumas pessoas ainda estão esperando no cadastro reserva do concurso público, né? Então, são questionamentos que se fazem e que, logicamente, o município tem que responder à população. Mas o fato é, a prefeitura, então, demitiu, no dia de ontem, 316 servidores, segundo informações por ordem judicial, logo após todo esse pedido que foi feito, tá certo? 316 servidores, muita gente, hein? Muitas famílias aí demitidas, logicamente que isso impacta também na economia do nosso município. Logicamente também serão repostos nesses postos, mas esse mês aí já impacta nessas famílias e, consequentemente, na economia do nosso município de Itabuna. Fica aí, né, o espaço aberto para quem de direito, o secretário da área de gestão. Quem é que está na Secretaria de Gestão agora? É o Moisés ainda? Não sei. Mas, enfim, alguém aí da Secretaria da área de Gestão e Inovação dá uma resposta, não para o Joab, não para a TVI, mas sim para a população de Itabuna, tá certo? Então tá aí esta informação que nós trazemos, né, não com muita alegria, na verdade, ninguém gosta de trazer aqui informação de demissão, mas que nós precisamos trazer para vocês, porque temos compromisso com a informação e com você que nos assiste. Muito bem, vamos seguindo por aqui. Desta vez eu estou ao lado do professor Guilherme, como eu disse, ele que é líder de um movimento da criação de um novo estado aqui da federação, tá certo? Nós vamos entender melhor sobre esse assunto a partir de agora. Lembrando, se você tiver alguma dúvida, pode mandar então aí no chat, né? Você que está nos assistindo pelo YouTube, no chat do canal, bem como também para o nosso WhatsApp. Você vai poder também fazer perguntas caso você tenha alguma dúvida sobre este assunto, que é um assunto interessante. Semana passada nós estivemos na Câmara de Vereadores, houve uma sessão aí onde foi discutida exatamente essa criação, né? Muitas pessoas falaram também ali, relembraram essa luta que não é de agora, é uma luta desde a década de 50, né, professor? Dos anos 30. Dos anos 30, veja só, né? São quase 100 anos aí de luta para a criação desse estado. Enfim, vamos saber melhor do que se trata. Eu saldo aqui agora o professor Guilherme, né, com o nosso boa noite. Seja sempre bem-vindo a esta casa. Boa noite, João. Boa noite, espectadores da TVI. Aí você começando bem. João está apresentando bem aqui. Você é um asa aí, né? Vai crescer muito na mídia televisiva. Mas, explicando aqui, o movimento, como você provocou, aí surgiu os comentários já de independencionismo dessa região nos anos 30. Itabuna, Ilhéus já comentava lá naquela época da possibilidade de se tornar independente, porque havia uma queixa em relação à capital do estado, né? Da falta de assistência, tudo isso. A logística difícil e os olhares do estado, do governo do estado, não eram muito bons para cá, como até hoje a queixa, né? Então, verdade. Assim, estado do tamanho da Bahia, a Bahia, como já foi dito, estado continental, gigantesco. É difícil para um governo estadual conseguir governar contento todo o estado. Sempre vai ter uma região que vai ficar esquecida, carente de atuação do governo. É impossível fazer um trabalho que possa atender toda a população do estado gigantesco como esse, maior do que muitos países. Então é necessário que haja uma redivisão territorial para uma questão que seria bom para a Bahia de Salvador, como para nós e como outras regiões que estão pretendendo aí a sua emancipação. Muito bem, então a problemática parte desse princípio, né? De fato, a questão territorial, que é bem extensa, tranquilo, que é bem extensa. E agora vamos falar sobre a questão da viabilidade, né? Porque muitas pessoas também questionam, de fato, existe essa viabilidade? Seria interessante economicamente para um novo estado? Enfim, como esse movimento pensa essa questão? Jovem, na década de 70,
já se discutia a criação, quer dizer, eu falo, dos anos 30 já se falava nisso. Na década de 70, um deputado federal, Henrique Cardoso, Henriquinho de Ilhéus, apresentou um projeto também de criação do estado de Santa Cruz. Na verdade, o projeto de Fernando já foi uma cópia do projeto de Henriquinho, né? Ele apresentou esse projeto, passou em todas as comissões, inclusive na Comissão de Economia, né? Constituição e Justiça, Economia, passou na comissão analisando que seria possível se criar um estado. E veja que naquela época a gente vivia da agricultura, da monocultura. Verdade. A monocultura era só cacau, né? Exato. Então, e a gente não tinha a estrutura que temos hoje. E já era considerado naquela época. Houve um parecer assinado, inclusive, pelo deputado Siqueira Campos, que era o presidente da comissão, considerando o estado viável. A gente vai disponibilizar no nosso site, que será lançado ainda este mês não, agora em outubro, né? Hoje é o último dia do mês de setembro, agora em outubro nós estaremos lançando um site onde estaremos disponibilizando lá esse relatório da Câmara Federal, com um anteprojeto de lei que dizia assim, fica criado o Estado de Santa Cruz. O Estado foi criado naquela propositura lá, tá? Sim. Então, assim, na mesma ocasião em que foi sugerida a criação do Estado do Tocantins. E na criação de qualquer unidade federativa sempre há alguns que são contrários à criação. Principalmente os políticos que costumam estar por ali buscando os votos, tal. Então eles temem a criação porque eles podem estar perdendo ali uma gama de votos. Então assim se pronunciam contrariamente. No projeto de Fernando Gomes, na criação do Estado Bahia do Sul, Fernando sofreu uma oposição estupenda, sabe, massacradora, porque até o partido dele ficou contra. Isso nós estamos falando da década de 70, aí já Fernando? de 80. Já é pós-Constituição Federal. Sim. Aí a Constituição lá que abriu esse leque para se criar novos estados, tal. Depois vieram outras leis novos complementares. Municípios, né? Isso. Aí o que acontece? Na época de Fernando, ele perdeu por 16 votos, bateu na trave lá, né? 16 votos. E com toda a oposição, com todos os caciques políticos que tem na Bahia trabalhando contra, com os artistas trabalhando contra, uma campanha comandada por um grande publicitário, né? E que colocou lá Caetano, Gil, Maria Bethânia, Gal, todo mundo contra. A Bahia não se divide e tal. E Fernando não tinha essa mídia. Ele não tinha mídia, ele também não conseguiu percorrer assim, e dar digamos assim, ter um engajamento em todos os municípios que estavam envolvidos, mas divulgou bastante, chegou perto, bateu na trave. Isso mostra, desculpe interrompê-lo, mas isso mostra uma capacidade muito grande de articulação. Porque você não passar um projeto dessa magnitude por 16 votos, demonstra que ele também teve uma capacidade muito grande de conversar com os pares ali, até porque são muitos interesses por trás desse... Foram os interesses que tiraram. Esses 16 votos foram cooptados pelos caciques. Sim. Tipo assim, né, as pessoas já entendem como funciona esse sistema político. Hoje é emenda, né? Libera a emenda. Exatamente. E na época... É o verdadeiro toma lá da cá, né, professor? Então, na época, assim, o cara, candidato a prefeito de determinado município, olha, se você votar contra o projeto, você vai ter financiamento para a sua campanha em tal município. Então, o cara aí é deputado, querendo ganhar a eleição para prefeito, ele não votava, votou contra. Então, chegou perto. Sim. Aí, o que a gente está discutindo é viabilidade, que você me perguntou. Exato. Então, no tempo de Henriquinho, que foi lá em 78, na década de 70, já era viável, também quase passa. E não passou porque Henriquinho ele perdeu a eleição. Perdeu a eleição, então o projeto ficou sem alguém. Sem padrinho. Sem o padrinho. Então o projeto foi engavetado, porque ninguém teve interesse de continuar defendendo. Então por isso. Depois veio Fernando, tá? Aí nós, muito recentemente, a gente teve... Fernando ganhou a prefeitura de Itabuna, falando recentemente que atropelei aqui a fala, viu? Fernando, naquela época, tornou-se, após o projeto, prefeito de Itabuna, porque ele teve oposição de todo o seu partido, né? Muita oposição. A Assembleia Legislativa quase toda contra Fernando. Né? Os artistas da Bahia contra Fernando. Ele, nesse caso, ele já era deputado federal, né? Era deputado federal. Então, assim, mesmo assim o projeto quase passa. Por 16 votos não passou. Então, assim, mesmo assim, com os caciques cooptando os deputados. Venha cá, não vote não, tal, desse jeito. Tá? Então, e o Fernando contratou da mídia do Estado, né, naquela época.
E a gente, agora, em 2012, foi retomado a discussão, né? Isso, lá atrás, Ronald Kalled discutiu isso com um grupo menor, depois Dr. Hamilton Gomes, um médico aqui de Itabuna, voltou a discutir com um grupo que eu fazia parte, faço até hoje, né? Desse grupo, e a gente começou a discutir a criação do novo Estado, tá? E paramos um pouco para a gente apresentar dados mais concretos em relação à criação do novo Estado. Aí nós fomos procurar algumas universidades que pudessem nos assessorar nessa questão de levantar os dados, né? Procuramos o ESC, não deu certo, então nós fomos até a USP e conseguimos falar com um geógrafo lá que tinha experiência vasta, livro escrito nesse sentido, que é o geógrafo Donizete Casolato. E a gente aí, ele pediu um tempo, que era para a gente estudar a questão dos movimentos independencionistas, emancipacionistas de todo o Brasil. Então são vários movimentos que existem em todo o Brasil, e a gente ia apresentar isso inicialmente no Palácio do Planalto, lá, né, para apresentar esse projeto de redivisão territorial do Brasil. Na visão de Casolato, há necessidade de fazer uma redivisão territorial envolvendo todas as unidades federativas, as regiões. Ele vai mais por regiões. Então, ele sugere, por exemplo, que o Maranhão tem que deixar de pertencer ao Nordeste, uma coisa assim. Então, seria uma discussão muito ampla. É uma discussão exatamente, bem ampla, maior, né? Se hoje a gente fosse para nós vamos para uma campanha dessa de independencionismo, claro que nós vamos ter as pessoas que são contrárias, mas a gente vai explicar por que é melhor. Aí alguns vão dizer, não, vai ser ruim, criar um Estado é mais dívida, mais isso, mais aquilo, criação de governadores, de deputados, né? Não sei o quê, é a estrutura. Mas a gente tem exemplos claros de que deu certo. Deu certo com o Paraná, que foi desvinculado de São Paulo, deu certo. Né? Paraná cresceu e São Paulo também é um Estado forte. Né? Paraná desenvolveu. Deu certo com o Tocantins, que saiu do Goiás. Aí todo mundo dizia assim, não vai dar certo. Não vai dar certo porque o Tocantins está numa região assim muito, não é propícia ao desenvolvimento e não vai dar certo, vai viver às custas do governo, da nação, né? Da nação. A questão do Pacto Federativo. Isso, né? então, todas essas adversidades aconteceram e também teve ali alguns políticos contra, mas naquela época Siqueira Campos, então os favoráveis foram mais fortes. Né, mais fortes. E quando o povo quer, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Parece utopia defender isso, mas não é. A gente só precisa mostrar às pessoas que é vantajoso para ambos os lados. Então assim, olha, não queria que dividisse o Estado não, porque vai gerar dívidas, né? Vai criar-se uma estrutura e vai ter que gastar muito com isso, mas a gente tem que pensar o seguinte, quando você vai abrir uma empresa, você faz investimento nela. Tá? É verdade. E ela dá resultado se você trabalhar por isso. Sim. E nenhum Estado que foi criado deu esse problema que as pessoas imaginam que vão dar. Como eu cito sempre com muita firmeza a questão do Estado do Tocantins. Por quê? Porque lá está se provando agora. O Estado está vigoroso, contribuindo com a nação, com uma participação expressiva no PIB nacional. Sabe? O agro do Tocantins é forte. Serviços. E assim, nós temos muito mais coisas para mostrar que o Tocantins. Aqui na nossa região nós temos a questão do turismo, né? Nós estamos em uma das regiões mais belas de todo o Brasil. Todo o Brasil. Vale dizer que a referência do turismo do estado é o sul da Bahia, né? As regiões sul e extremo sul da Bahia. Exato. Tá? Então, assim, se a gente pensar assim nas regiões sul, extremo sul, sudoeste, algumas cidades do Baixo Sul, nós reunimos um complexo de municípios que tem assim uma grande contribuição para oferecer ao Brasil e às pessoas que estão nessas localidades, porque a condição de vida das pessoas vai melhorar de forma muito boa, sabe? Vai melhorar muito a condição de vida das pessoas, em todos os aspectos, de segurança, de educação, de saúde, bem-estar social, de emprego, em tudo isso a vida das pessoas vai melhorar. Ok. Falando Estado Bahia do Sul, o que seria, eu digo no sentido territorial, né? Quais os limites desse Estado, para que o pessoal de casa possa entender melhor? Quais seriam as regiões aqui que englobariam esse Estado, esse novo Estado? Bom, a gente, na verdade, é uma discussão que a gente está abrindo, né? Então, Perfeito. assim, a gente vai apresentar esses estudos. Até dezembro estaremos apresentando estudo com todos os dados técnicos, né, os dados econômicos assinados por quem entende de economia, né, os dados geográficos, quem entende questão de geografia, sabe? E que gente que
têm uma experiência já nesse sentido, então, que estiveram envolvidos, inclusive, na criação do estado do Tocantins. Né, que é o mais recente. Exato. Então, assim, as regiões envolvidas no projeto que a gente está esboçando, tá, desenhando, seria algumas cidades do Baixo Sul, né? O Baixo Sul, você pega Gandu, Teolândia, né? Lá até Venceslau, aquela cidade lá. Vindo de lá para cá, a gente entra um pouco ali em Jequié, chegando até Jequié, a gente subindo para o sudoeste, lá em cima até Caetité, o projeto. Então passaria a Conquista também Conquista aí? Conquista também. Ficaria. Inclusive, me permita uma adendo em relação à Conquista. O então prefeito Erza, em Gusmão, chegou a conversar conosco a respeito, chamou alguns dos seus pares lá daquela região para discutir, e houve um interesse muito grande. Infelizmente ele foi ceifado, né, e infelizmente não vive mais, mas se tivesse estaria empenhado. Né? Mas a gente tem lá ainda em Brumado o ex-prefeito Eduardo Vasconcelos, que é ex-prefeito de Brumado por 2 vezes, que faz parte do movimento Move Sul, que também defende essa criação. Bom, a gente falando do sudoeste, mas a gente vem descendo aqui, olha, sul, né, toda a região sul, que nós estamos nela, e aí vai para o extremo sul, né, extremo sul até Mucuri, lá em cima, que faz a divisa lá com Minas Gerais e Espírito Santo. A gente tem, nessa defensiva ainda, levando em conta o projeto original, como foi apresentado, uma negociação com o estado de Minas Gerais, que a gente poderia ficar com algumas cidades ali do norte de Minas, porque a gente tem até identidade com aquela região. Quem habita aquela região ali, do norte de Minas Gerais, tem a identidade mais com os baianos do que com os mineiros. Com os mineiros. Que inclusive é um estado imenso, né? Eu tive a oportunidade no mês de março de fazer uma viagem até São Paulo por Minas, e fui dirigindo aí, passei o estado de Minas todo, praticamente passei o dia todo ali dirigindo até chegar no final do estado de Minas. Quer dizer, é algo de fato muito grande o estado de Minas. No estado de Minas tem lá um movimento também, né, o Triângulo Mineiro, que também tenta uma independência. E a gente, os baianeiros, que seria, no nosso caso, a gente defende o ingresso no nosso projeto dessas cidades lá do norte de Minas Gerais, onde estão ali os baianeiros, que se identificam mais com você diz norte de Minas ali, o que? Salinas, ali você pega na Calmenar, aquela região. Perfeito. Montes Claros seria ali? Até... Antes de Montes Claros, né? Exato. Aí você pega ali naquela região, as pessoas se identificam mais com os baianos do que com os mineiros. Né? Perfeito. Então seria... Minas Gerais tem uma situação que eles não têm acesso ao mar, né? Verdade. Os mineiros vêm tomar banho de praia, ou Espírito Santo, ou Bahia. Porto Seguro, essa região. Que inclusive tem dado o que falar, fazer aqui mais um parêntese, tem dado o que falar em relação a essa última taxa que foi aprovada lá em Porto Seguro, né? Porque eles estão alegando, os turistas vêm de avião. Mas muita gente sai de Minas Gerais, até mesmo Espírito Santo, são estados que fazem divisas ali, com carro próprio, né? E agora terão que pagar aquela taxa. Enfim, foi apenas um comentário aí, mas que de fato os mineiros não têm essa questão de praia no seu estado, né? Então é um estado plenamente viável. A gente sabe disso, agora a gente quer apresentar esses dados oficiais à população baiana, né? Sobre a viabilidade desse estado e também mostrando que não será prejuízo para Salvador, não. Exatamente isso que eu ia perguntar. Não será prejuízo para Salvador. Porque assim, a gente está falando de um estado continental, a gente está falando que as mãos do governo não conseguem chegar aqui a contento. Aí é aquela coisa, é como se vai esmolar, é pedinte para estar pedindo alguma coisa, e o governo vai estudar se pode dar ou não, o orçamento não contempla, o orçamento está curto, então tem essa região lá, tem outra. Então, assim, a economia da Baía de Salvador será bem distribuída lá naquelas regiões que Salvador continuará. Isso a gente compara com... Eu volto a falar sobre o estado do Tocantins e Goiás. Os 2 estados cresceram com o independencionismo, com a emancipação, sabe? Os 2 estados cresceram. Houve um equilíbrio. E é isso, na verdade, que a gente quer implementar. É esse grande receio, né, professor? Exatamente. Será que fortaleceríamos essa região? Porque nós estamos falando dessa questão geográfica, né, dos limites desse novo estado, e nós estamos colocando aí, pelo menos aqui em mente, 4 das maiores cidades da Bahia, que é Vitória da Conquista, Itabuna, Ilhéus
Eunápolis. Sim. Olha aí, já surgiu mais. Teixeira de Freitas e Porto Seguro, já foram 7 que fizemos aqui, né? Será que não seria o enfraquecimento da Bahia, vamos chamar assim, Bahia de Salvador, em detrimento da Bahia do Sul? Não. São perguntas que a gente faz, Sim, porque mas as pessoas vão perguntar. estão perguntando. As pessoas vão perguntar, mas isso, os dados hoje, preliminares, já mostram que não. Justamente por isso, hoje, se a gente vai tirar como exemplo o seguinte, olha, antigamente as empresas, elas se instalavam em várias partes, né, para oferecer os seus serviços. O que acontece hoje? Hoje as empresas, o exemplo talvez não seja tão claro que eu estou pretendendo dar, mas assim, veja, tinha filiais em várias partes, né? Hoje, né, com a tecnologia, administra-se de longe todas as suas filiais, tá? E termina que algumas filiais não dão produtividade, ela termina fechando, né? Porque os olhos de quem é o administrador geral não está sobre aquela filial. Então, assim, às vezes não dá certo. Aí você tem que fechar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse caso aí, agora, do Estado, num comparativo, talvez não seja perfeito, mas assim a gente vai ter o governador da Bahia de Salvador preocupado com sua região, tá? Com o desenvolvimento da sua região e a distribuição dos recursos que ele tem naquela região. Aqui a gente vai começar a construir, nós temos uma estrutura excelente, né? As nossas regiões sul, extremo sul, baixo sul e sudoeste, uma estrutura que é necessária, inclusive a lei exige que se tenha essa estrutura para a criação de um Estado. Para a criação, né? População, a estrutura, né? Para ver a questão da logística, tudo isso. Então a gente tem serviços, população, tudo que se é exigido para a criação de um novo Estado, a gente atende, tá? E no aspecto econômico a gente tem, com certeza, melhor do que muitos estados. Melhor do que muitos estados. O aspecto econômico para a gente ter a nossa autonomia sem estar sacrificando o Estado. Ou sacrificando, no caso, a nação, né? Então a gente temos um período aí de até a gente se adequar uns 10 anos, né? Para que o país possa estar sustentando o nascimento dessa nova unidade federativa. Aí a pessoa vai gastar muito dinheiro, mas se você comparar, assim, é o que eu disse no início, tá? Quando você cria uma empresa, você está fazendo um investimento para esperar um retorno. Ninguém recebe logo o retorno. Então é um investimento que vai né? dar certo, que vai melhorar a vida das pessoas, que vai transformar. Basta as pessoas que estão me assistindo, procura aí para vocês verem como é que está a participação do estado de Goiás no PIB nacional, do estado de Tocantins. E vejam como está o estado de Goiás. Será que ficou mais pobre depois do Tocantins? Pesquise lá que vocês vão ver que não. Os dois cresceram conjuntamente, né? Os dois estados cresceram. E é isso aí. É só sucesso para quem... Né? O Brasil precisa fazer isso. A gente tem os Estados Unidos com 50 estados, incluindo Alasca, ali são 50 estados. O Brasil... Quase o dobro, né? Do Brasil. Aí o Brasil a gente tem um Distrito Federal e são 26 estados. Exatamente. É isso? Então os Estados Unidos, para administrar melhor, são vários estados. Então é a forma... Inclusive tem autonomia, né? Cada estado ali tem autonomia, inclusive de leis. Existem leis que vigoram em um determinado estado e em outro estado não vigora. Algo interessante isso que acontece lá nos Estados Unidos. Né? Diferente da gente aqui, como a lei, né? Mas assim, vários estados lá, existem vários estados, é uma forma de melhor administrar, sabe? Os olhos de um governador para governar, digamos assim, se fossem 26 como nós somos aqui, seria mais difícil, nas regiões mais difíceis de você acompanhar. A proximidade com a população, são muitos benefícios. Você quer ver uma coisa que eu citei lá na sessão especial, participando na Câmara? A gente tem um dos fatores, que são tantos outros. Essa questão da complexidade da saúde, o problema de alta complexidade, o cidadão tem que ser deslocado, dando como exemplo aqui a região sul. Se deslocar daqui 450 quilômetros até Salvador para fazer um exame de alta complexidade, que às vezes o município não oferece ou não tem cota. Às vezes até tem, no caso de Itabuna. Itabuna, por exemplo, tem um centro cardiológico muito avançado, né? Verdade. Mas assim, por que alguns vão para Salvador? Talvez seja a cota, já não tem cota mais, então tem que ir para Salvador. E aí o paciente se desloca, às vezes com um acompanhante, e chega lá,
a ambulância larga lá, o cara vai fazer o seu procedimento, depois é despachado, fica esperando a ambulância voltar e ali fica o acompanhante dormindo nas cadeiras, nos bancos, passa 2, 3 dias, uma semana ou mais se for necessário, tá? Porque tem que ir para a capital do estado, longe. É verdade. Demais. Você imagina o sofrimento. Agora está melhor porque a tecnologia permitiu que a gente, nós nos tornássemos mais, digamos assim, autônomos. Por quê? Olha só, eu conheci um contador que ele fazia contabilidade de prefeituras e câmaras. E saía desesperado aqui, correndo para dar entrada nos processos em Salvador, é o Tribunal de Contas. Hoje, com a tecnologia, você dá... exatamente. Né? Online. Online. Tá, mas antigamente o cara saía desesperado daqui para Salvador para dar entrada no processo, sabe? E tem coisas que ainda é necessário fazer assim, de você ir em Salvador para dar entrada, de esperar o resultado, de ir lá cobrar o resultado. Então, se a gente tem a nossa capital, se a gente tem o nosso governo mais próximo da gente tem mais facilidade de resolver essas coisas, tá? E aí o investimento na saúde vai ser melhor, entendeu? Os hospitais serão mais equipados e com mais unidades de saúde. Nós temos polo educacional invejável, né? Nós temos um grande polo educacional, um dos maiores do Nordeste. Inclusive, boa parte aqui na nossa região, né? Com certeza. Itabuna e Ilhéus. Isso. Então, assim, nós não deveremos nada a nenhum estado desenvolvido, sabe? Nós temos uma estrutura muito boa de serviços, a segurança vai melhorar, porque a operacionalidade será bem melhor. Então, assim, se você for botar na balança, assim, as perdas e ganhos, os ganhos são muito grandes, imensuráveis. Então, as perdas que as pessoas ficam temendo é essa questão de mais gasto. Mas as pessoas têm que pensar em mais investimento. Que inclusive nós tivemos aqui a participação de algumas pessoas. Uma dessas pessoas colocou aqui o seguinte: dividir a Bahia, veja bem um comentário, né? Dividir a Bahia para criar uma Bahia do Sul é um atalho enganoso. Do ponto de vista da economia política do federalismo, a fragmentação duplica custos, que é exatamente o que o senhor falou aqui, né? Duplica custos fixos, como por exemplo, outra assembleia, né? Tribunais, secretarias, e reduz economias de escala, tipo dinheiro que deveria ser aplicado em políticas públicas, acaba virando despesa administrativa. Isso aqui foi uma questão que a pessoa colocou, né? Sim, sim. E defendendo, inclusive, a questão aqui da criação de mais consórcios de municípios. Enfim, é uma defesa que a pessoa faz. É direito de defender, né? Direito de falar e assim, a gente vai abrir o plebiscito e as pessoas que são contrárias terão a oportunidade de se pronunciar, inclusive, e votar contra, se quiserem. Inclusive é algo que eu gostaria até de adentrar aqui, que é exatamente essa questão da criação. Até mesmo para a votação lá no Congresso Nacional, nós precisamos primeiro a população tem que se manifestar. Não é algo que o Congresso Nacional vai colocar a goela abaixo. Não. Dos moradores, né? A população que vai se pronunciar também. Né? E a gente vai ter a oportunidade, inclusive, de mostrar ao nobre, ao nobre telespectador que os dados econômicos vão mostrar a ele que é um investimento, não é um gasto. Vai ter um investimento que não é um gasto que não tem retorno. Aí vai ter um gasto, claro, com uma Assembleia Legislativa, governadoria, tá? Nós estamos tendo todos esses gastos. A gente está tendo esses gastos e não tem retorno. Está tudo dentro do estudo, sim, né? Sim, do estudo esses gastos a gente tem com a Bahia de Salvador, a gente está investindo neles, tá? Então, assim, esses gastos já existem. A gente vai fazer investimento. E aí, nós estaremos mostrando esses dados, investimento. Então, assim, se fosse pensar assim, não teria... Paraná sair de São Paulo, não. A gente vai ter despesas e não vamos sair de São Paulo, não, porque a gente vai falir. Está provado que não. Paraná é um grande estado. Vende boas ações para todo o Brasil. A gente vê para cultura em Paraná é melhor, sistema de transporte melhor, a vida do povo é melhor. Veja. Então, assim, aí eu volto a falar também, Paraná está lá, né, super desenvolvido, mas vamos falar de uma região que não é tanto quanto lá, mas vou puxar de novo aqui para o estado de Goiás. Sim. Aí as pessoas têm que estudar, a gente vai dar, claro, a gente vai dar esses informes, tá? Esses links para as pessoas estarem aí estudando a situação, mas vejam,
pensem positivamente. Vejam só que o estado de Goiás e Tocantins não estão falidos. Acabei de dizer, todo mundo tinha esse mesmo pensamento que o internauta, o espectador colocou aí. Todo mundo não. Uma parte das pessoas, né? lá As pessoas tinha. pensam diferente. Se fosse todo né? mundo, não tinha sido aprovado. Inclusive foi o Caio Fábio que participou aqui, né? O Caio. Então, Caio, é assim, então, Caio. veja só, se você for ver os dois estados mais recentes, o estado mais recente, que é Tocantins, os dois estados envolvidos nessa emancipação, que era Goiás e Tocantins, não houve prejuízo para nenhum dos dois. Os dois cresceram conjuntamente. E aí tem que ter um teórico para estar explicando aqui como isso vai funcionar. Né? E a gente contratou ele para explicar aqui qual é a arrecadação que vai ser desses municípios, tá? Quais serão os investimentos, o que nos trará de benefício. E vai, claro, contar essas despesas que teremos investindo na Assembleia, na Governadoria, mas isso nos trará serviços que nós nunca conquistaremos se continuarmos atrelados e como pertencentes à Bahia de Salvador. Se tratando, há outra pergunta curiosa que talvez venha à mente, que talvez possa ser motivo até de briga, não vamos dizer briga, mas de uma certa disputa, é exatamente... se criando esse estado, qual será a capital desse estado? Já existe também? Vai ser por conta... Você sabia que as pessoas que são, os que são favoráveis... estudos, né? A viabilidade, enfim, como as será? Pessoas que são favoráveis, a primeira pergunta que vem, antes de tudo, é essa aí. Itabuna vai ser a capital, Ilhéus, se a gente chega em Conquista, o conquistense pergunta logo, vem cá, a capital é onde? Então, aí se você chegar lá no extremo sul, a capital vai ser onde? Tá? Então, assim... Lá no relatório do Siqueira Campos, ele já apontava algumas cidades que poderia ser. Isso quem decide é o povo no plebiscito. Poderia ser... naquela época apontava-se até Tapetinga, que era minúscula na época, né? E Tapetinga vai se despontando, está crescendo mais do que Itabuna. Olha proporcionalmente. Proporcionalmente. Está crescendo mais. Na economia está crescendo mais. Sim. Então, assim, naquela época se apontava até que Tapetinga poderia ser a capital. Poderia ser Ionápolis, poderia ser Conquista, poderia ser Ilhéus ou poderia ser Itabuna. É uma discussão muito ampla que a gente vai ter que, né, tá botando para as pessoas decidirem. Aí não sou eu que vou decidir. Vai botar lá, onde é que você prefere que seja a capital? Conquista? Quem tiver mais votos que sobe na parede, nesse caso. Na parede. Nesse caso, como eles têm mais habitantes, logicamente largariam com vantagem. Mas se juntar aqui as regiões... todas, dizendo assim, não, nós preferimos que seja cá. Itabuna, né? Se você for juntar... Por estar mais no centro do mapa também, Itabuna e Ilhéus está mais... E, na verdade, nós teríamos aqui uma região, dentro desse estado, com uma espécie de região metropolitana. Né? Itabuna e Ilhéus... Itabuna e Ilhéus, que Conquista não tem essa cidade como Itabuna e Ilhéus próximos. Juntando-se aqui, já tem gente que defende, inclusive já tem gente sugerindo. Vem cá, essa é uma ideia até que defende o nosso amigo Val Cabral, defende essa ideia. Sim. De que se um abraço junte. pro Val, viu? Ele assiste aqui o programa, volta e meia ele assiste depois, não assiste talvez no ao vivo, mas depois ele tá de olho. Aí ele sugeriu, que muita gente já ouviu também agora, sugerindo, por que não junta Itabuna e Ilhéus e faz de Itabuna e Ilhéus uma só cidade chamada de Santa Cruz? Sim. E passa a ser a capital. Todas essas sugestões a gente está colhendo e vamos debater. E vamos disponibilizar para as pessoas votarem. A gente não vai ter como dizer, assim, como você falou, né? De cima para baixo. Então, abaixo, a população é que vai decidir. Sim. E nós estaremos indo nas cidades explicando tudo como funciona. Talvez no próximo dia 10 já estaremos numa sessão especial em Arataca, depois de Arataca, Camaquã, Eunápolis, Porto Seguro, Pau-Brasil. Já tem mais de 10 cidades já pedindo sessão especial para a gente levar a informação, né, para lá. Então, graças a Deus, assim, está indo muito e a boa vontade dos homens de bem dessa região estão despertando para isso, né, para nos ouvir, para saber como que será a criação desse novo estado. Muito bem, falar um pouquinho também, eu sei que esse é um assunto bem vasto, mas falar um pouquinho também da seara política, porque nós sabemos que, dentre todas essas questões de economia, de viabilidade, a seara política é uma das principais, se não a principal de fato. Como o movimento tem tratado essa questão política, né, o convencimento dos atores políticos, e também fala um pouquinho da importância de termos representantes nesse sentido, que ganha a ideia. Né? Olha, eu disse para você lá e para
os telespectadores, Fernando teve um grande problema que foi a questão política, né? E aí esse aspecto político talvez seja o mais difícil. O mais difícil, sabe? Porque os políticos conseguem convencer as pessoas a ficarem favoráveis ou contra, né? E Fernando teve, assim, ele sozinho contra todos na época, né? Toda a classe política, eu falei inclusive do partido dele, correligionários dele, que estavam contra, indo para a rua mesmo. Indo para a rua, Bahia não se divide e tal, aquela história, né? E as pessoas daqui da região não estavam olhando para o aspecto de que eles estão sendo maltratados, vamos dizer assim, pela nossa capital. Uma província que não tem os recursos que deveria ter, tá? Não se desenvolve, somos subdesenvolvidos. Aqui essa região se desenvolveu ao custo de muita força e boa vontade de empresários que acreditaram nisso aqui e vão e sabem e investem e o serviço Itabuna é uma cidade que tem maiores arrecadação no serviço. A educação é algo que nós nos tornamos um polo, né? Aí vem Conquista e as outras regiões também têm crescido muito a questão dos serviços, a indústria. O agro nessa região é fortíssimo, sem contar o minério, né? Então nós somos fortíssimos no agro, tá? Então, assim, essa é uma questão política que nós teremos grandes, digamos assim, grande oposição. Embates, né? Grandes embates e grande oposição. Porque essa questão é a questão do voto, né? Exato. Então, o cara que está lá centrado sua ação política em Salvador, que manda as emendas para a região metropolitana em Salvador, que manda às vezes 200 mil para cá, 100 para alguma cidade do sul da Bahia, e bota 5 milhões lá na região metropolitana, e ele vem aqui só buscar os votos. Então, para ele é melhor que continue assim, porque ele vai ter sempre o reduto eleitoral cá. Então, vão lutar contra nós. Isso tenho certeza que vai. Tá? Nós vamos lutar. Nós vamos lutar contra eles. Pela nossa liberdade e nossa independência. Pensando aqui, talvez uma mudança até na nossa própria Constituição, no nosso sistema eleitoral, também ajudaria. Que seria o seguinte, a questão, nesse aspecto político, né, diga-se de passagem, seria a questão da aprovação do voto distrital. Se nós tivéssemos voto distrital, aí mudaria-se, logicamente, esse pensamento, porque não teria mais essa preocupação de perda da fatia de votos, né? Eu tenho certeza que quando a gente explicar para as pessoas, sabe, o cidadão, eles vão nos entender e vão engajar na luta pela emancipação das regiões sul da Bahia e criação do estado Bahia do Sul. Sim. Porque a gente vai mostrar, sabe, por A mais B, sabe, a vantagem de se criar um novo estado que vai gerar para ele mais segurança, mais educação, mais saúde, né, mais bem-estar social. E tem regiões que nem tem isso, não é nem mais, vai ter. Porque eu estou falando mais saúde, mais segurança, mas tem lugar que que nem existe. Não é mais, vai ter. Entendeu? Com a criação do novo estado. Nós vivemos num estado inseguro nesse momento e a gente precisa estar criando estado. Agora, eu quero aproveitar a oportunidade do seu programa para dizer o seguinte: o projeto de criação do estado Bahia do Sul não tem bandeira. Que muita gente isso é importante, não tem bandeira. Entendeu? Aí, seja de que partido for, nós somos sul-baianos e vamos defender a criação do estado Bahia do Sul. Seja de que partido for, será bem recebido nessa luta em defesa da criação do novo estado. A defesa da ideologia partidária é outra coisa, tá? Então aqui, deixando bem claro, porque né, às vezes as pessoas, claro, né? Que as pessoas podem entender que também com isso uma defesa de ideologia partidária, não é de criação, é uma defesa de identidade baiana, né? E a gente, como sul-baiano, a gente defende a criação do nosso estado, tá? E tem até uma curiosidade, Jabes, com relação a por que a gente denominou Estado Bahia do Sul. Do Sul. Numa enquete muito lá atrás, eu, José Adervan, que era o dono do jornal Agora, sim, e mais um jornalista. Nesse grupo que a gente fazia parte, nós começamos a discutir porque alguns sugeriram lá assim, olha, novo Estado, como vai se chamar? Aí sugeriu-se lá Estado de Cabralha, Estado da Mata Atlântica, Estado de Santa Cruz, revivendo o que se apresentou no passado. Tá?
E aí, naquele debate todo, não se chegou a uma conclusão. Eu digo, olha, a gente tem que ter um nome para o Estado. E eu defendi naquela hora ali, e naquele momento também eu não fui assim, muito compreendido pelas pessoas que defendiam, que se dissesse que era novo Estado. Na minha compreensão, eu achava que devia ter um nome. E consultei 3 publicitários aqui. Eu consultei Barbosinha, consultei... O nosso diretor. Consultei Silvio Roberto, consultei Sim. Tião, sabe? Sobre... Diga se eu estou errado. Perguntei aos 3. Eu estou errado. Tião Barros. Eu estou errado em defender o nome de... em dizer que o Estado tem um nome e não botar novo Estado. Os 3 disseram não, tem que ter um nome. Criança nasce e registro. É verdade. O nome pode ser provisório, o plebiscito pode dizer que não, que deve ser outro nome, que pode ser voltar à ideia inicial de Bahia do Sul, ou pode ser ainda, como outros sugeriram, Estado de Cabralha, ou Estado da Mata Atlântica, mas nesse momento a gente denominou Estado Bahia do Sul. E aí eu tive José Devan do meu lado defendendo essa ideia, né? E juntou-se outro grupo e nós fechamos essa questão, Estado Bahia do Sul. Mas depois de ter consultado 3 caciques da publicidade e também depois de ter feito uma enquete. Na época nós fizemos uma enquete e nessa enquete apareceu uma informação importante. É que as pessoas não queriam deixar de serem chamadas de baianos, né? É verdade. Não quer deixar de ser identidade, baiano, né? De ser baiano e também aquela questão. Tem muita gente que culturalmente falando, né, se identifica com essa ideia, sou baiano. E vale dizer que a Bahia nasceu aqui, né? Exatamente. O Brasil nasceu aqui. Nós somos os baianos originários. Originários aqui, porque a Bahia nasceu em Porto Seguro. Então, assim, aí quando as pessoas mostraram essa preocupação em não perder a identidade, a baianidade, aí nós conseguimos convencer uma parte do grupo a divulgar essa ideia de criação de um novo Estado como Estado Bahia do Sul. Né? Pode ser mudado lá na frente com plebiscito? Pode. Nesse momento, a gente está trabalhando com o Estado Bahia do Sul. Maravilha. Dentre essas, vale a pena lembrar também a questão do plebiscito, além, é uma série de votações, pelo que eu entendi aí, né? No plebiscito poderá ser votado. Você aceita essa divisão, bem como o nome, bem como a escolha da capital. São diversos fatores, né, que serão desse jeito. Descritos. Muito bem, é um assunto interessante. Eu particularmente acho a ideia muito legal. Logicamente que os estudos vão evidenciar de fato se existe essa viabilidade, né? O senhor tem falado isso aí. Logicamente os estudiosos vão fortalecer esse discurso, né? Mas dizer aqui que nós estamos à disposição, né? A porta aqui do TVI News estará sempre aberta, né, para essa discussão e logicamente também para a mobilização da população que nesse caso precisa, né? Mais uma vez eu agradeço aqui a sua presença. A gente que agradece e contamos com a TVI para levar avante, né, para os limites, fora dos limites até das nossas regiões, a discussão do Estado Bahia do Sul. Vale dizer, complementando aí, que a gente também está trabalhando uma frente nacional dos movimentos independencionistas para a criação de outras unidades federativas consideradas viáveis. Então nós estamos no contexto, o Estado Bahia do Sul está no contexto do 8ª proposta com viabilidade. Tá? Então a gente vai reunir todos esses movimentos por todo o Brasil para estar discutindo isso no Congresso Nacional da viabilidade e apresentando esse estudo essa análise de possibilidade de redivisão territorial do Brasil, inclusive envolvendo algumas regiões que é a defesa do casolato. Tá? Então a gente vai estar apresentando tudo isso e vamos eu peço às pessoas que nos acompanhem, a gente vai ter um Instagram aí. Exatamente o que eu ia perguntar, quem quiser se unir ao movimento, né? O Instagram foi criado hoje, né? Tá até o Felipe, que criou hoje o Instagram. O Felipe está aqui acompanhando os bastidores, um abraço também para Felipe. A partir de amanhã a gente já vai estar publicando alguma coisa no Instagram, né? Inclusive decidindo o logo do nosso Instagram, tudo isso aí. Então a partir de amanhã vamos estar publicando alguma coisa e o endereço do Instagram é Estado Bahia do Sul.
estado.bahia do Sul. Estado.bahia do Sul. É o arroba, né? Arroba estado.bahia do Sul, não é isso? Arroba estado.bahia do Sul. Perfeito. No Instagram. Então, esse é o nosso endereço também. O nosso site ainda, embora não esteja no ar, mas será www.bahiadosul.com.br. Então as pessoas podem pesquisar e se inteirar mais sobre este assunto. Para interagir conosco, né? Dando sugestões, protestando. E aí vamos construindo, né? Isso. Inclusive vale a pena dizer, gente, é sabido logicamente de muitos, de que próximo ano é um ano eleitoral. E logicamente que uma situação como essa passa também pelas questões das eleições, né? Vale a pena dizer também sobre este assunto. Ok. Muito bem. Muito obrigado aí, professor Guilherme, mais uma vez. Nós vamos ao intervalo e já nós retornamos com mais informações para vocês. Não saia daí, eu volto já já. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Qual é a boa na Bahia? A boa na Bahia é que meu milho está virando cuscuz. Sim, a vontade é de expandir mais e mais, né? A cooperativa entrando na vida nossa, assim, que não fosse eles, a gente não estaria onde está. E gira o trabalho. Com o investimento do governo, a Bahia é referência em agricultura familiar, com mais tecnologia e inovação para enfrentar a estiagem, combater a fome, levando os produtos da Bahia para o mundo. Esse é o trabalho do governo do estado. Essa é a boa da Bahia. Governo do estado presente, trabalha pra gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, com muita informação para você que está sempre ligado aí na nossa programação, hein? Olha, foi preso, na verdade foi morto, né? Acabou tombando morto um cidadão aí de alta periculosidade em confronto com a polícia de Sergipe. Isso mesmo, nós temos a fala do delegado Marlos Macedo sobre esse cidadão, hein? Esse Daniel, o Daniel Cinzento, né? A fala aí do Marlos Macedo. Vamos ouvir o que o Marlos Macedo tem a falar sobre este assunto, viu? Tem o vídeo do Marlos Macedo, Cássio? O Marlos Macedo, que é o delegado responsável aqui na cidade de Itabuna, né? Ele que... Bastante importante aqui no contexto da cidade. Bom dia, meus amigos. Hoje acordei com uma notícia bastante importante aqui no contexto da segurança pública em nossa região, principalmente Itajuípe, Coraci, Itapitanga, que foi a morte em confronto de Daniel Cinzento, líder da facção Raio A e do Comando Vermelho aqui, também de Itabuna, no bairro Jorge Amado, Rubens 4, em confronto com policiais militares de Sergipe. É importante assinalar que Cinzento era quem comandava as atividades criminosas aqui em Itajuípe, estava em guerra com a facção Raio B, que é ligada ao PCC em Coraci, promovendo aí vários ataques e vários homicídios. Tinha mandado de prisão expedido pela comarca de Coraci
E a gente hoje acorda com essa notícia, é uma notícia importante. Muito bem, então você vê aí o delegado Marcos Macedo aqui da nossa região falando sobre a morte do Daniel, conhecido como Daniel Cinzento, exatamente em confronto lá, você vê imagens dele aí, né? Ele que comandava, segundo a própria polícia, o crime aqui nessa região, na região de Quaraci, de Itajuípe, bem como também aqui no nosso município de Itabuna, aquela área ali também do Jorge Amado, né, onde estão situados inclusive os condomínios residenciais, né, condomínios esses de alta população, né, Jorge Amado, não é isso, cara? Condomínio Itapuã, o nome do condomínio por lá, né? É exatamente isso, onde a população, inclusive, estava vivendo dias de terror, né? Dias de terror, não só aí nos condomínios, na verdade estava mais brando por aqui, por Itabuna, mas em cidades como Coaraci, diga-se de passagem, eram dias de terror que estavam acontecendo por lá, e segundo a polícia, ele era o verdadeiro líder dessa facção criminosa, né? Esse indivíduo aí de alta periculosidade e, diga-se de passagem, com extensa ficha criminal aqui em toda a nossa Bahia, acabou então morrendo. Isso aconteceu no dia de ontem, a morte do Daniel Cinzento, né? Ele, que nome de batismo de fato é o Daniel Palma Santos, esse jovem de 30 anos, um jovem ainda de 30 anos, mas que infelizmente estava aí no mundo da criminalidade, né? Foi então alvejado após atirar contra a força tática do 5º Batalhão de Polícia Militar lá no conjunto João Alves, no estado de Sergipe. A ação teve durante um patrulhamento de rotina, né? Teve início durante o patrulhamento de rotina por lá, quando então os policiais notaram que o Daniel Cinzento, em uma atitude suspeita com um volume na cintura, que sugeriria aí uma arma de fogo. Então, ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito então, que olhava constantemente ao redor, né, ou seja, demonstrando preocupação, ele então adentrou abruptamente em uma residência. Os policiais o seguiram até o imóvel, onde então foram recebidos a tiro. O Daniel Cinzento então efetuou 2 disparos contra a equipe que revidou, né? O agressor foi então atingido e imediatamente socorrido a uma unidade hospitalar, mas acabou não resistindo aos ferimentos e veio a óbito. Lembrando que no interior da residência, os policiais também apreenderam 26 embalagens plásticas de maconha e a arma utilizada pelo próprio suspeito, além de um revólver calibre 32 com 5 munições e 2 já deflagradas e 3 intactas, né? Sendo 2 deflagradas e 3 intactas. O Daniel Cinzento, ele era bastante conhecido, como eu comecei dizendo aqui para vocês, né, para todos nós, para toda a nossa audiência, ele era bastante conhecido aí como um dos líderes da organização criminosa do Raio A, né? Exatamente na região que compreende os bairros Urbis 4, como já citamos, Jorge Amado e o Simval Palmeira, além também de atuar no município de Itajuípe, aquela região ali de Coaraci, hein? Lembrando que em fevereiro de 2019, como eu disse, ele tem um vasto histórico, uma vasta ficha criminal, né? Em 2019, mais precisamente no mês de fevereiro, após ser baleado em troca de tiros e ficar custodiado no hospital de base aqui de Itabuna, ele conseguiu fugir pela área de vegetação dos fundos da unidade hospitalar, né? Estava lá pelos cuidados médicos, mas também custodiado com a presença de policiais. Ele acabou fugindo. E também, além disso, foi preso em outros momentos, em 2017, né? Aí depois foi capturado em 2019, no mês de agosto, né? Na cidade de Ilhéus. Lembrando que sua última prisão conhecida aqui na Bahia ocorreu em janeiro do ano passado, no bairro Urbis 4, em cumprimento a um mandato de recaptura, hein? A Polícia também Civil de Sergipe, em cooperação com as autoridades aqui da Bahia, investigam agora as atividades que o criminoso também estaria desenvolvendo no nosso estado vizinho, né, onde possuía antecedentes por tráfico de drogas. Está aí essa informação, esse fim trágico desse jovem que, segundo a própria polícia, comandava o crime aqui em bairros da nossa
cidade de Itabuna, bem como em cidades vizinhas, né? O Daniel Cinzento, que acabou tombando morto após confronto com a polícia do Sergipe, tá certo? Muito bem, vamos seguindo por aqui. Desta vez nós vamos falar de uma determinação de exoneração aqui de um filho de prefeito, exatamente da cidade de Canavieiras. O Ministério Público lá aqui da nossa Bahia, então determinou essa exoneração através da primeira promotoria de justiça da cidade de Canavieiras e recomendou que o prefeito do município, o Paulo Carvalho, do Partido Avante, exonere de forma imediatamente o próprio filho, o jovem Ilan Vieira Carvalho, do cargo de coordenador de atendimento odontológico da rede municipal, hein? Segundo informações, a promotora de justiça, a doutora Alice Inácio, que é responsável aí pelo caso, constatou em uma reunião que foi realizada no dia 10 de setembro, né, 10 deste mês, que o servidor ocupa o cargo de direção, sendo parente de primeiro grau do gestor, né? Do gestor, logicamente, que você vê aí na tela, o prefeito da cidade de Canavieiras, o Paulo Carvalho. O Ministério Público, então, né, entendeu que é uma situação aí que caracteriza nepotismo e classificou a nomeação como um claro conflito de interesses e prática de favorecimento pessoal, né? Ferindo então os princípios, logicamente, alguns dos princípios, melhor dizendo, da administração pública, que é a moralidade e também a impessoalidade administrativa, previstos, logicamente, na Constituição e vedados pela súmula vinculante do número 13 do Supremo Tribunal Federal, hein? Durante a apuração, a promotoria também identificou que Ilan Carvalho é o único dentista contratado, vejam bem, o único dentista contratado pelo município e recebe regularmente cerca de R$ 2.400 desde novembro de 2023, né? Período em que o pai assumiu a própria prefeitura, assumiu o comando do município aí, né? Para o Ministério Público, a permanência do servidor no cargo compromete a credibilidade da gestão e a confiança da população no sistema público de saúde. Lembrando que a recomendação estipula um prazo de 10 dias úteis para que o prefeito promova então a exoneração e encaminhe à promotoria a comprovação oficial do ato, incluindo a sua publicação no Diário Oficial do município. Além disso, o Ministério Público também orientou que o próprio servidor solicite voluntariamente o seu desligamento da função, né? Lembrando que o órgão ainda sugeriu que ambos, prefeito e o filho, né, o pai e o filho, firmem um acordo de não persecução civil, que quer dizer o quê, né? Qual o objetivo dessa não persecução civil? O objetivo é ressarcir, então, aí os valores recebidos a título de gratificação pela coordenação odontológica desde o ano de 2023, volto a dizer, né? O documento, então, ressalta um caráter preventivo, vale a pena dizer, esse documento do Ministério Público, buscando, então, evitar futuras responsabilizações a nível civil e também administrativa, né? Caso a recomendação, então, não seja cumprida, o Ministério Público informou que poderá, então, ajuizar uma ação civil pública por improbidade administrativa, conforme a Lei 8.429 de 92, né? Ou seja, é apenas uma recomendação por enquanto, mas caso insistam em manter aí o filho do próprio prefeito no cargo que foi apontado pelo próprio Ministério Público, poderá incorrer aí em improbidade administrativa. Tá aí essa informação na cidade de Canavieiras, hein? Exatamente, Canavieiras aqui também na nossa região, belíssima cidade, diga-se de passagem. Muito bem, vamos seguindo por aqui, vamos seguindo com mais informações, desta vez da nossa capital baiana. Vamos falar, infelizmente, sobre mais um caso de violência, desta vez a vítima, um professor de boxe que foi morto a tiros na nossa capital. Acabou aí chocando, né, esse crime que chocou toda a comunidade lá na cidade, hein? Olha, esse professor identificado aí como Jonas Santos Machado, de 44 anos, ele foi morto, como eu disse, a tiros na noite de ontem, né, nessa segunda-feira, dia 29, mais precisamente no bairro de Dom Avelar. Aquela comunidade ficou chocada, hein, gente? O bairro de Dom Avelar
na nossa capital baiana. A morte de Jonas, conhecido na região pelo apelido de Biringa, causou uma grande comoção em todos os moradores. Você vê inclusive imagens aí deste professor de boxe lá da cidade de Salvador, mais precisamente da comunidade Dom Avelar. Jonas, ele era responsável aí pelo projeto Boxe Comunidade, um espaço dedicado a ensinar então a modalidade e também promover a inclusão social na Rua dos Jesuítas, no próprio bairro, hein? Seu trabalho era reconhecido e o professor era uma figura muito querida aí na comunidade. A segunda delegacia de homicídios da capital está então investigando este caso para identificar a autoria, bem como a motivação deste assassinato. Lembrando que o corpo aí do Jonas Santos Machado, o Biringa, ele foi sepultado no dia de hoje, no finalzinho da tarde de hoje, mais precisamente ali às 16 horas, no cemitério Bosque da Paz, tá certo? Então, é de fato um caso de mais um crime chocante, mais um crime violento que aconteceu na capital baiana, que infelizmente tem notado aí um alto crescimento nos últimos meses, né? De passagem, cada vez mais alarmante aí a questão dos crimes que estão sendo praticados também na nossa capital, que não é diferente no nosso interior, apesar do trabalho árduo da nossa polícia, das nossas forças policiais, né? Tanto a polícia militar como a polícia civil, bem como em alguns municípios a ajuda também das guardas municipais, né? Tá aí esta informação importante. Infelizmente, nesse caso de um crime, mais um crime que acontece na nossa capital baiana. E eu quero aqui mandar um abraço para todos os moradores também de Dom Avelar, né? Tem por lá o nosso querido amigo, que também é vereador na cidade de Salvador, o Anderson Ninho, ele que é da comunidade Dom Avelar. Isso mesmo, me lembrei aqui, o Anderson Ninho de Dom Avelar. Um grande abraço para você também, meu amigo. Vamos seguindo por aqui, desta vez com a informação nacional. Vamos chegando à reta final do nosso programa com algumas informações, desta vez a nível nacional. Vamos falar sobre a lei que foi sancionada aí pelo presidente Lula, hein? O presidente Lula então sancionou a lei que amplia a licença maternidade para 120 dias, isso mesmo, ou seja, daí 4 meses, né? 4 meses para as mães, né? O Lula então acabou sancionando no dia de ontem, presidente, esta lei que amplia a licença maternidade e também o salário maternidade quando então a mãe ou o bebê ficarem internados por mais de 2 semanas por complicações no parto, né? Assim, o afastamento então se estenderá, como já dissemos aqui, a cerca de 120 dias após a alta médica, né? Descontando-se o tempo de repouso anterior ao parto, caso haja, logicamente, a necessidade. O texto então altera a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, e também a lei de benefícios da Previdência Social, para que o salário maternidade seja pago durante o período de internação e por mais de 120 dias após a alta. Também descontando-se o tempo de recebimento do benefício anterior ao parto, se for o caso, como citamos, né? Hoje, vale a pena dizer, a prorrogação de ambos os benefícios já é amparada por jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, mas agora acaba virando lei após a sanção do presidente, né? Lembrando que o Lula participou aí da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que segue até a próxima quarta-feira, dia 1º, até o dia de amanhã, lá na capital federal, na cidade de Brasília, com o tema Mais Democracia, Mais Igualdade, Mais Conquistas para Todas. Esse é o tema da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que acontece nesse exato momento. Ele aproveitou o momento exatamente aí para poder sancionar esta lei, que com certeza vai beneficiar muitas mães do nosso país, né? E com esta informação, com essa notícia, nós chegamos ao final do nosso programa do dia de hoje, mais uma vez agradecendo aí a sua audiência, agradecendo a sua companhia e que com certeza credibiliza e muito o nosso trabalho por aqui. Muito obrigado, se Deus permitir, amanhã estaremos de volta com mais informações para vocês. TVI, 20 anos contando a sua história.